Convido a igreja a abrir o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Assim diz o texto: Finalmente, irmãos, não vos julgamos e exortamos o Senhor Jesus, que, como de nós recebeis, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Nessa manhã de domingo aí de carnaval para muitos, né, dedicado a essa festa que nós podemos dizer profana, né, que nos mostra toda a sensualidade do corpo, nos oferece a todos, né, o sexo livre, a prostituição, a promiscuidade. Nós temos que olhar bem a luz do texto, olhar a palavra de Cristo, e devemos buscar mais a comunhão com Deus, para que assim possamos nos afastar desse pecado, possamos nos afastar disso que o mundo tem nos oferecido neste período que começou na sexta-feira, e que nós tenhamos a certeza de que Deus ele nos chamou para estarmos aqui esta manhã, dedicando um tempo a Ele para aprender mais a palavra dele e buscarmos a comunhão, buscarmos a santificação. Esse livro de Tessalonicenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, conforme nós podemos ler no capítulo 1, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, e a paz de vós outros. E também a afirmação de Paulo, no verso 2, no capítulo 2, verso 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Ele, Paulo, escreveu essa carta como forma de alegria e alívio, por saber que esse povo, o povo de Tessalonicenses, tinha se convertido há pouco, porém continuava firme na fé, continuava batalhando para o crescimento espiritual. Em particular, esse texto escolhido para a meditação nessa manhã foi uma mensagem escrita a fim de demonstrar quanto ele estava alegre por não terem se desviado da fé e por continuarem a buscar a santidade, mesmo naquele mundo ali que eles vivem, de gentios promíscuos que gostam de usufruir do corpo, da carne. E mediante a isso nós propomos o tema para esta manhã: buscar a santidade. Buscar a santidade. E um primeiro motivo, um primeiro argumento: buscar a santidade, pois é o que agrada a Deus. Buscar a santidade, pois é o que agrada a Deus. E vamos ver isso nos versos 1 e 2. E eu vou fazer a leitura do texto conforme a Bíblia na linguagem de hoje, para facilitar o nosso entendimento. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos
que temos pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo, nesses 2 versículos, elogia e também orienta que os tessalonicenses continuem vivendo a busca pela santidade, pois eles foram orientados, instruídos por Paulo como deveriam viver de forma a agradar a Deus, e que essa busca pela santidade e que essas instruções foram vindas do próprio Jesus, ou seja, ele não falava por conta própria, mas com autoridade que foi dada por Jesus. E nós hoje sabemos que devemos constantemente nos afastar do mal do pecado, buscando sempre a santidade, conforme nós aprendemos em toda a palavra, em todas as escrituras, e também conforme a nossa confissão de fé, Westminster, que diz que a santidade não será alcançada nesta vida, mas devemos nunca desistir dela, pois como Paulo exorta, esta busca pela santidade é o que agrada ao nosso Deus. Em uma segunda análise desse texto, buscar a santidade porque é a vontade de Deus. Buscar a santidade porque é a vontade de Deus, conforme vamos ver nos versos 3 a 6. Também vou ler esses mesmos versículos na versão da Bíblia na linguagem de hoje. O que Deus quer de vocês é isto: que sejamos completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de modo que agrade a Deus, com todo respeito, não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como já dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente por que faz essas coisas. Logo no início do verso 3, Paulo deixa bem claro para os tessalonicenses e para nós que a santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas e que Ele nos orienta como podemos buscar essa santificação. Paulo fala para nos afastarmos da prostituição ou imoralidade, como podemos ver nesse texto da linguagem de hoje. E essa prostituição ou imoralidade, o próprio Paulo, o próprio autor, exemplifica nos versos 4, 5 e 6. Ele vai falar como devemos possuir o próprio corpo em santificação e honra. Mas também podemos entender, assim como em outras versões, que esse próprio corpo está relacionado à esposa, uma vez que quando nos casamos, nos tornamos uma só carne. Convido a todos a abrir o texto de Mateus 19, verso 6, onde nós vamos ter essa afirmação de que uma vez casados, nos tornamos uma só carne, um só corpo. Mateus 19, verso 6. Assim nos diz o texto: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, porquanto o que Deus juntou, não separe o homem. Com essa ideia de um só corpo, sendo o casamento, sendo uma união estável, entre homem e mulher, fica mais fácil da gente compreender os seguintes versos, que é o 5 e o 6. Somos exortados a não fazer o que os gentios, os incrédulos da época de Paulo, ou até mesmo de hoje, dos nossos dias, que é esse povo mundano, que não conhece a Deus, fazem, que é pregar e classificar promiscuidade, o sexo livre e principalmente a traição entre ambas as partes, o marido e a mulher. E no verso 6, ele vai nos ensinar que quando praticamos tais atos pecaminosos, estamos ofendendo ao nosso próximo, ou seja, estamos envolvendo nesse erro que nós cometemos, não só nós mesmos, mas nossas famílias, nossos amigos e até mesmo a igreja, pois tais atitudes envergonham ao Evangelho e também aqueles próximos a nós. Por esse motivo, Paulo ensina e enfatiza que o Senhor é bom por todas essas coisas, e é o próprio Senhor, o vingador, aquele que vai castigar severamente os que praticam tais coisas. E um terceiro motivo para buscarmos a santidade é que não vamos ser rejeitados.
buscar a santidade para não sermos rejeitados por Deus, conforme vamos ver nos versos 7 e 8. O texto na linguagem de hoje diz assim: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando o ser humano, mas é Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. Paulo afirma que Deus não nos chamou para a impureza ou para viver no pecado, mas sim para a santidade. Ou seja, para vivermos dedicando nossas vidas ao Senhor, buscando a cada dia conhecer a vontade de Deus, evitando o pecado, procurar conhecer as nossas fraquezas, para que possamos assim nos proteger da tentação do pecado. Buscar o auxílio espiritual para diferenciar os nossos desejos daquilo que agrada ao Senhor, daquilo que não o agrada. Por fim, ele mostra aos Tessalonicenses e a cada um de nós que quando rejeitamos esses ensinamentos e a busca pela santificação, não estamos rejeitando ao homem ou ao próprio Paulo que fala a eles e a nós hoje, e sim estamos rejeitando ao próprio Deus. O Deus que deixou o seu Espírito Santo em nossos corações para buscarmos a santificação e com esse auxílio espiritual nos afastarmos de toda a face do pecado. Concluindo, tivemos nessa manhã o privilégio de estarmos na casa de Deus, buscando nos santificar um pouco mais, nos afastando desse período cujo nome é Carnaval, onde nos é exposto o pecado, e podemos hoje conhecer um pouco mais da vontade de Deus para cada um de nós, que é o buscar a santidade. Conforme vimos Paulo nos ensinando no texto de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, que essa busca pela santidade, em primeiro lugar, é o que agrada a Deus. E não menos importante, é a vontade de Deus para nossas vidas. E em terceiro lugar, devemos buscar a santidade não para sermos rejeitados por Ele. Fechemos os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai de amor, te agradecemos, porque o Senhor nos chamaste nesta manhã para estarmos na tua casa, para desviarmos as nossas atenções do mundo e aprendermos mais de Ti, nos alimentarmos mais da Tua palavra, nos fortalecer em busca dessa santificação. Que o Senhor venha aplicar em nossos corações tudo o que foi dito nesta manhã, que nós possamos levar em nossas vidas, em nossos corações, o desejo de cada dia mais nos afastarmos de todo o mal e buscarmos estarmos sempre perfeitos na Tua presença, buscarmos sempre nos santificar cada dia mais, para quando Tu nos chamais, estarmos plenamente de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Ser com cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém.